Tribuna ou explicação? Tribuna Popular. Cooperativa Ação Reciclar, senhor Antônio Aparecido de Almeida. Não está? Está marcado aqui dia 10 de junho de 2014. Não estando na casa, passamos a palavra na explicação pessoal ao vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero convidar aqui o público presente, através da presidente do sindicato, do funcionalismo municipal. Senhor presidente, eu estou retornando aqui, era para me se manifestar, semana passada, a respeito do requerimento do qual fiz ao Executivo, não ao Executivo, mas sim à Secretaria da Saúde, o descaso, até então, com a população que procura a Secretaria de Saúde. Qual o motivo do descaso que eu digo? Que eu tenho sido procurado por várias pessoas até então, principalmente as idosas. Claro que eu sei que lá a Secretaria de Saúde tem pessoas competentes, mas principalmente aqueles deficientes, senhor presidente, senhores vereadores. E as pessoas idosas ficam lá no hall de entrada da Secretaria da Saúde, correto? O meu questionamento foi referente ao elevador lá, né, que transporta aquelas pessoas, principalmente os que não têm motivo, como locomoção, né, os deficientes físicos e os idosos, que ficam à mercê, esperando a boa vontade do funcionário até então para ser atendido. O que eu fiquei triste, senhor presidente, é com a resposta, me parece que não está, né, comungando bem as palavras aqui, ó. Aqui, ó, senhor vereador, então, prezado senhor, em atenção ao ofício número 377/2014, requerimento 299/2014, da Câmara Municipal de Poços de Caldas, temos a informar o seguinte: o elevador está parado desde 2012. Olha para o senhor ver, desde 2012. Mas eu estou falando, acho que não está fazendo a mesma língua, senhor presidente, senhores vereadores e público presente. Aqui, a resposta, eu estou só lendo o requerimento. O equipamento é antigo e há dificuldade de encontrar peça de reposição no mercado, além de não ter o serviço especializado para a manutenção preventiva e corretiva em elevadores antigos. Quer dizer, se não existe, senhor presidente, eu sei muitos elevadores que funcionam, mas sei lá, acho que a prefeitura sente uma certa dificuldade de encontrar respeito, mas então que desativa, ou sei lá, pagando esse aluguel exorbitante que paga aqui na Secretaria de Saúde, me parece que mais de R$20 mil, em torno de 25, me parece que. Então, a terceira, já foi solicitado a contratação de serviço de conserto e manutenção desde 2013, sem êxito. Em 2014 já foram 2 novas solicitações ao Departamento de Compras. Olha para o senhor ver. Sem êxito, né? A previsão do acordo com o Departamento de Compras é de 45 dias para a contratação do serviço. Certo? E isso que fica lamentar, porque, sei lá, a população não aguenta mais, né, esperar lá naquele corredor, senhor presidente, principalmente agora, nessa época fria, né? E eu acho que a secretária aqui da Saúde, né, que substitui ela não deve ter conhecimento do que passa, me parece que ela não é de Poços de Caldas, né, e conhece as dificuldades da nossa população, que são contribuintes, e acho que merece mais respeito por parte da Secretaria de Saúde. Aqui, as pessoas com dificuldade de locomoção são atendidas pela recepcionista da Secretaria Municipal de Saúde e houve as demais demandas, solicita a presença de servidores de diversos setores, que descem e atendem das dependências. Entendeu? Nem tão pouco o servidor está lá para descer e subir, né? E o pessoal fica lá à mercê. Portanto, eu gostaria, senhor presidente, que é assinado pela a Fátima Livorato, né? Ela é secretária, que inclusive eu passei por ela, acho que ela não conhece nem os vereadores, porque eu passei por ela na secretaria,
me parece que ela até virou a cara, mas respeito, né, que ela não está lá para agradar ninguém, nem tampouco a mim. Mas solicitar do senhor, porque como presidente dessa casa, ex-presidente, do qual o senhor foi um dos lutadores que eu sempre defendi, né, que inclusive era chamado por né, o Licão até brincou que ele disse, mas Paulo Tatu, mas eu sei do compromisso que o senhor teve com essa cidade, do qual estava na sua gestão, e hoje, né, não estou falando referente à secretaria. O senhor interceder junto lá, o setor de compras, a secretaria lá, vamos lá da Secretaria de Administração, que solicita para, sei lá, para tentar resolver essa situação. Isso eu estou fazendo esse pedido aqui, senhor presidente, senhores vereadores, senhores presidentes, é em nome da população, não é deste vereador. Porque é triste ver um deficiente, entendeu? Porque ontem, ainda tive amanhã, que se Deus quiser, estive até falando com o Jonei, senhor presidente, teve uma senhora que foi à minha casa 10 horas da noite, né, pedindo a solicitação de uma providência referente ao irmão dela, que tinha amputado a perna de um lado esquerdo, correto? Com 15 dias. E ontem foi amputado também a perna do lado, direito. Ele, coitado, ganha o salário mínimo, eu já tirei essa ideia com o Jonei, não tem local para esse cidadão aí, amanhã eu vou dar minhas voltas para ver o que consigo em nome dessa família, não tem nada político, porque eu sou um ser humano, uma pessoa que não tem condições. Ele estava sendo atendido por um rapaz na faixa de 18 a 20 anos, ele deixou, e aquele cidadão, assim, após a cirurgia, saiu arrastando na casa dele para ir até o banheiro, sujou tudo, a cirurgia, entendeu? E hoje está nessa dificuldade, a família pede clemência. Para ver essa nossa administração, olha para esse lado do idoso, né? Principalmente sem condições, porque são pessoas que contribuíram com Poços de Caldas, são pessoas que merecem mais respeito, inclusive eu faço parte, senhor presidente, né, eu me sinto feliz de fazer parte de ser chamado de idoso, porque graças a Deus, né, eu estou aqui com os meus 66 anos, e eu acho que o idoso merece respeito, e tem que se fazer alguma coisa em nome do idoso da cidade de Poços de Caldas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu queria começar também aqui, vereador Paulo Eustáquio, me referindo também ao setor de saúde. Recentemente, um pedreiro, ele sofreu uma queda e ele já tinha alguns problemas assim de epilepsia, um pouco leve, né? Não sei como é que é, mas ele passou pela policlínica e encontrou uma extrema dificuldade para conseguir vaga nos hospitais. E a família foi obrigada a levar esse cidadão para casa, lá na Chácara Alvorada. Aí a família não se conformou, porque ele não estava bem, ameaça de pneumonia, e acabou internando o cidadão humilde, pessoa humilde, né, no Hospital Margarita Morales, e ele foi posteriormente encaminhado para a Santa Casa, graças à ajuda de um médico. Nós temos aí médicos de bom coração, graças a Deus, né? Mas agora ele está novamente em casa. E o problema dele requer um médico neurologista. Vários companheiros aqui, que eu nem me lembro mais, já se manifestaram, né, vereador Valdir, vereador Joaquim, outros colegas, através de requerimentos e pedidos de informação. Nós estamos a Copa vai passar, se Deus quiser o Brasil vai ser campeão, mas Poços de Caldas não consegue, vereador Lical, um neurologista. Não é brincadeira não, gente. Eu estou usando a tribuna hoje aqui, estou quase que falando pelo amor de Deus para as autoridades responsáveis pela saúde. Ele está lá em casa, esperando um encaminhamento para conseguir uma consulta com o neurologista. Mas não vai conseguir, porque não tem neurologista. E eu fico
Hoje a irmã desse rapaz esteve aqui, hoje ele tem 43 anos de idade apenas. E outra coisa também, não tem médico lá no Chácara Alvorada. Há uma grande quantidade de pessoas na fila esperando. A expectativa é que os médicos cubanos comecem a trabalhar. Estão falando isso para o povo lá. Ó, vai vir uma médica, um médico cubano aqui, mas o coitado ele não está conseguindo nem andar. Aí é o programa de saúde da família, alguém tinha que ir na casa dele, olhar. Outro dia conseguiram um médico lá da região, lá do Parque Pinheiros, Itamaraty, me parece, para dar uma olhada no rapaz. E lá nessa unidade de saúde que foi inaugurada recentemente, não tem médico. Então, aonde que nós vamos parar com isso? E, ao mesmo tempo, também eu queria me referir aqui aos andarilhos. A João Pinheiro está calamitosa. O Jardim da Praça dos Macacos, idem. E eu tomei conhecimento aqui a semana passada, outros colegas também, o vereador Joaquim, de que a casa de passagem lá do Coronel Virgílio Silva, antes dirigida pela senhora Terezinha, que sempre foi uma pessoa que trabalhou com todo afinco, todo amor, a essas pessoas que ficam, infelizmente, aí, sem um rumo certo, ela deixou a direção e assumiu uma outra pessoa lá. E o que essa pessoa faz hoje? Solta, vamos falar o termo correto, libera os moradores de rua toda manhã. E aí para onde que eles vão? Para a rua. Eles vão para a rua. Então, é uma situação assim que merece uma análise aí. Não sei se lá é só para passar a noite, agora chama Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, que foi uma pessoa, né, só fez coisas boas, não deve estar lá no alto contente com essa situação, né, vereador Valdir? E só que tem um detalhe que eu queria fazer um comentário também aqui. No dia da vinda da presidente Dilma, a Kombi, que trabalha, né, para o atendimento cidadão, ela estava nas ruas, retirando esses moradores das ruas para levar para algum albergue, algum local. Agora, por que isso somente foi feito durante todo o dia daquela sexta-feira em que a presidente estava aqui em Poços de Caldas? Será que era um temor de que a imprensa que veio aqui, outras autoridades pudessem ver uma realidade triste que não muda aqui em Poços de Caldas? Ó, domingo pela manhã, a situação ali na João Pinheiro, perto da Cristaleria Bonora, era terrível. Terrível. E hoje estava a mesma coisa. E só aumenta essa população de moradores de rua. Será que eles estão vindo de outra cidade? O que será que está acontecendo em Poços de Caldas? Então nós estamos pedindo socorro aí, né? Mudar um pouco o enfrentamento dessa situação. Porque eu acho que casa de passagem realmente não é para morar, né? Não é internato e tal. Mas daí a liberar todo dia também, como é que fica essa situação? Por que anteriormente não liberava, ficava lá durante o dia, eles trabalhavam ali e tal, e agora já sai, né? Estão por toda a parte, chegando lá perto do Parque Municipal Antônio Molinari, tinha morador de rua hoje. Então eu realmente tenho tocado muito nesse assunto aqui, porque as pessoas nos procuram e reclamam. E mais uma vez eu queria deixar aqui a minha posição. Eu vi lá no Santa Rosália, vereadora Maria José, a UBS lá, que teve um tempo aí que ficou sem obras, como disse o vereador Flávio, muito embora eu entenda que o aditivo poderia ter sido colocado e a obra ter seguido, continuado. Fala-se muito que a Vina, essa empresa, que já é considerada por muitos uma famigerada empresa, a população não aceita, não concorda. 1 milhão e sei lá quanto por mês para essa empresa. Essa UBS lá, está lá o preço, vai custar 1 milhão e pouco. Nós temos problemas sérios na cidade, que precisam de muito mais investimento, asfalto, saneamento, obras. Nós temos escolas aí, creches que não poderiam estar funcionando. Funciona porque a população certamente não tem onde levar para colocar as crianças. Tem uma creche aqui na região da Major Joaquim Bernardes, o vereador Jonei sabe disso, já recebeu reclamação, que a situação não é das melhores. Então,
eu continuo defendendo a não contratação dessa empresa de forma alguma e aproveitar esses recursos e investir em obras, em providências prioritárias, em coisas que, na minha opinião, são mais benéficas para a população. Porque, volto a repetir, eu tenho visto os servidores trabalhando da Secretaria de Serviços Públicos e, nessa época do ano, que a chuva diminui, o mato também, e a situação é mais tranquila em relação a isso. E aproveito para finalizar cumprimentando uma realização do último sábado, que deveria ter todo final de semana, com apoio da Defesa Civil, de voluntários, fizeram um mutirão contra a dengue na região do Monte Almo. Então, com esse tipo de trabalho, com força de vontade, com a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Serviços Públicos, deixa a Vina trabalhar em outro lugar, que ela não venha nunca aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de falar rapidamente sobre duas coisas que merecem o nosso elogio, merecem o nosso destaque. Primeiro, sobre a nossa visita ontem no Instituto Federal. Os vereadores que puderam estar lá presentes viram a qualidade da obra, o benefício que realmente aquilo vai trazer para a nossa comunidade, para os nossos jovens que vão ter oportunidade de se qualificar e ter ali um ensino digno. Então, parabéns ao governo federal, obra iniciada na gestão passada, concluída na atual gestão, que trouxe para Poços de Caldas, que prestigiou Poços de Caldas com esse tipo de serviço. Outra coisa que eu gostaria de elogiar também é uma iniciativa de várias frentes aí, DEMAI, Guarda Municipal, Polícia, Guarda Verde, a Polícia Ambiental, que foi uma limpeza às margens da represa do Cipó. Isso há tempos que precisava ser feito e agora me parece que foi feito e mais de 20 sacos de lixo foram tirados ali das margens daquela represa, coisa que é importante, já que lá é o nosso principal manancial que eu vou falar já já a respeito dele. Agora nós temos coisas para alertar aqui também. Nobres colegas, não é de hoje que nós falamos aqui sobre a ocupação irregular daquela área próximo ao Bortolã, sentido bairro Centro, do lado direito. Uma pequena residência já foi construída ali naquele espaço, depois a venda de imóveis ali, bem naquela bifurcação que leva para o Véu das Noivas e da continuidade da Mansfield-Fraia. Agora, hoje cedo, passei lá, já tem um caminhão com uma faixa desse tamanho, vende-se frutas, direto da fazenda, então não é mais o móvel, agora já é a fruta, já tem a casa que nós alertamos e todos nós alertamos diretamente para a senhora secretária, ex-secretária, para a atual diretora do Departamento do Meio Ambiente aqui, para que fizesse uma intervenção naquela área. E a casa que estava em construção foi concluída, a família está morando, o sujeito que vendia os móveis continua vendendo e pior, já tem outro agora parceiro ali, vendendo fruta e etc. Daqui um pouco nós vamos ter ali uma galeria, ali um ponto de comércio, numa área de preservação permanente, às margens de uma avenida, que, para mim, se não é, deveria ser área pública. Se for área privada, eu, no lugar do prefeito, estaria pensando, tendo uma desapropriação, por que não, daquele espaço. Senhor presidente, fica o alerta, e eu peço que isso, se o atual secretário estiver nos ouvindo, que ele tome providência, senão que essa fala chegue até ele, porque a diretora do DMA já sabe. Nós tivemos a oportunidade de falar para ela aqui, ao vivo e a cores. Tomara que o secretário tenha, agora que tem conhecimento, tenha um pulso um pouco mais firme com relação àquele espaço. Agora eu preciso me manifestar aqui sobre um assunto que vem me preocupando já há bastante tempo. Eu recebi a resposta de um pedido de informações no fim do mês passado, e eu estava coletando mais algumas informações para poder expor e trazer isso a público, porque o que eu me preocupava se confirmou nesta resposta. Eu vou fazer um breve comparativo entre a precipitação dos meses do início de 2013 com os meses do início de 2014. O índice de chuvas
índice pluviométrico, quanto choveu em Poços de Caldas. Em janeiro de 2013, 354 milímetros. Em janeiro de 2014, 49. 7 vezes menos. Fevereiro, 202 milímetros. Fevereiro de 2013, 202 milímetros. Fevereiro de 2014, 78. Menos da metade. Março de 2013, 270 milímetros. Março de 2014, 100. Abril de 2013, 92. Abril de 2014, 98. Maio de 2013, 101. Maio de 2014, 0,7. Se nós somarmos todo o volume de chuvas de janeiro a maio de 2014, não dá nem o que choveu em janeiro, só em janeiro de 2013. Para quem costuma ir para o estado de São Paulo, aqui, cidade de Cacon, de Vinolândia, e tem a oportunidade de passar pela barragem ali da Graminha, vai ver coisa que eu, com 34 anos, nunca tinha visto. Está seco, acabou a represa ali, está quase que um riacho. Outra informação que preocupa, da mesma resposta. O montante de energia gerado entre os meses de janeiro e abril de 2014 é 38% menor que o mesmo período em 2013. Quase metade da energia que nós deixamos de gerar aqui esse ano em função da falta de chuvas. E aí me preocupa, porque talvez a gente não esteja enxergando a amplitude desses problemas. Vou ler rapidinho uma notícia do G1, que foi anunciada terça-feira da semana passada. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a conhecida Sabesp, anunciou nessa terça-feira, dia 3, que é a terça-feira passada, que a primeira parte do volume morto do sistema Cantareira pode acabar no dia 27 de outubro. A informação foi divulgada por meio de um comunicado do grupo técnico responsável por acompanhar a crise no Cantareira, que abastece mais de 8 milhões de pessoas na Grande São Paulo e enfrenta a falta de chuvas desde dezembro. Está certo que essa foi uma previsão das mais críticas, considerando aí um volume de chuva menos que o moderado, mas tem data para acabar. Isso não sou eu que estou falando, não, é a Sabesp, são os técnicos da Sabesp. Dia 27 de outubro acaba a água, caso nós continuemos com esse volume de chuva que está próximo de zero. O que acontece numa situação dessa? Você chega próximo ao estado de guerra. Aquela população precisa ir para algum lugar que tem água. Empresas vão fechar porque não tem água para trabalhar. Pessoas doentes que precisam da água, tem os médicos aqui podem confirmar, de uma água pura, de uma água saudável para a manutenção da sua saúde, vão começar a migrar. E vão migrar para onde? Vão migrar para as regiões próximas que ainda oferecem essa qualidade no atendimento e saneamento. E Poços de Caldas, graças a Deus, ainda está com a sua situação em termos controlada. Então, nobres colegas, não estou querendo ser aqui cavaleiro do Apocalipse, nem prever aqui uma situação de guerra. Mas caso a natureza não nos abençoe com as suas chuvas, nós vamos ter que nos prepararmos aí para situações de problemas sérios. Isso não é problema de Poços, não é problema de São Paulo, isso é problema nacional, se não internacional. 8 milhões de pessoas, 8 milhões de habitantes sem água. Vamos tomar cuidado, vamos começar a pensar. Fica aqui o apelo ao diretor do DEMAI, que eu nem contato com ele não tem, e ao senhor prefeito municipal, que comece a estudar uma ação de emergência, caso nós precisemos aí acolher os vizinhos paulistanos aí. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Com a palavra, a vereadora Maria José Scaciotti. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhores presentes, quem nos assiste pela internet. Bom, hoje eu venho colocar a minha voz aqui, porque sempre nos cobram o governo do Estado, não é, Marcos Sansão, no vereador Marcos Sansão, e também acho que temos de cobrar.
Temos de cobrar sim o presídio, temos de cobrar sim o centro de convenções, temos de cobrar sim o aeroporto, porque Poços de Caldas merece. Nós merecemos receber toda essa ajuda do governo do Estado, que já nos mandou muita coisa e estende nos mandar também aquilo que já está sendo proposto. Mas hoje eu venho falar aqui, me desculpem os colegas médicos, em nome da saúde, porque sábado também parece que eu acho que nós todos nos deparamos com um problema na policlínica. Eu, pessoalmente, um amigo querido que lá estava, e fiquei realmente assombrada. Esse Fundo Nacional de Saúde de mais de 6 milhões que chega agora para o município, chega em boa hora, porque a nossa policlínica está um caos. E não estou falando de exageros. Não tinha papel higiênico no banheiro, a sujeira não tinha com quem, não tinha ninguém limpando, horário da noite, 7 horas da noite em diante, 2 médicos atendendo, um volume de população impossível para qualquer outra pessoa, qualquer outro médico, e sobre-humano a carga de trabalho para esses médicos, não tinha como. Não tinha bêbados que lá chegavam por quedas, eram soltos lá com um curativo e o guarda municipal não sabia como controlar. Um caso de tuberculose na sala, um caso de tuberculose, porque isso foi perguntado por mim ao médico que lá estava. Não tem isolamento, todo mundo sabe que lá não há isolamento. E um desses senhores alcoolizados ainda entrou e lá ficou e não tinha nem enfermeiro e nem eu tinham coragem de entrarmos lá. Está o nosso receio pelo caso de contaminação e a nossa falta de informação pessoal também, até sobre a questão desses tipos de doença. Não é? Então, nós precisamos urgente que a nossa secretária de saúde veja a nossa policlínica, porque não está vendo grandes obras, não está vendo aquele pessoa que está com muita dor lá deitado, está com muita dificuldade de conseguir um local para ser atendido, seja quando tem de ser encaminhado para hospitais. E aquilo não para. Eu fiquei das 7 às 22 horas ali, pessoal. Aquilo não para, senhores vereadores. Não para, é um acúmulo cada vez. E 2 médicos desesperados, um número de enfermeiros insuficientes, não tinha nem papel para as macas, não tinha... Olha, eu fiquei assim, muito preocupada, porque eu me coloquei no lugar de cada um daqueles ali que estão com dor, porque a dor nos torna comuns. Essa é a grande vantagem da dor. A hora que nós estamos com dor, nós vemos da nossa pequenez a nossa humanidade. Quando nós estamos com problemas de saúde, nós vemos a pequenez da nossa humanidade. E lá aquelas pessoas não tinham nem a quem socorrer. Eu agradeço aos médicos queridos que estão sempre aí atendendo pelo chamado, atendendo pelo carinho, porque, vou dizer uma coisa, não é possível atender todo mundo e nós precisamos urgente numa gestão da saúde em Poços de Caldas. De um modelo de gestão. Lá precisa de um gestor. Não é? Para quem ficar um pouco tempo que fique na policlínica, vai ver que até na hora de fazer exame lá, durante o dia, também é uma loucura. Tem uma fila que corta a outra, uma que faz exame aqui, a outra que pega resultado aqui. E um brigando com o outro o tempo todo. Eu falo, são coisas mínimas, mas quem está com dor lá precisa ser ouvido. Precisa ser ouvido urgentemente. Precisamos também serem ouvidos aqueles que estão aí, que inclusive nós todos, as nossas calçadas. Passou da hora. Nós esperávamos o dinheiro que não veio do governo federal, mas agora passou da hora. É urgente que as nossas calçadas sejam refeitas. Quem vem do estacionamento, como nós, todos os vereadores, entre o estacionamento e a nossa Câmara Municipal, depara-se com trechos de calçadas ali, no centro aqui, no centro da cidade, que nós não sabemos a quem recorrer para que sejam arrumadas. Imagine, então, as pessoas com dificuldade, de mobilidade, que têm insistidamente procurado, mas não vão reformar, pelo menos na Rua Assis e adjacências, aquelas partes que são necessárias, porque eu não consigo erguer a minha perna, são pessoas que claudicam somente, não são
pessoas que usam aparelhos ou alguma coisa, não, mas têm a sua deficiência física, elas têm de segurar no poste para poder subir na calçada. Então, que seja ouvido, sim, que nós todos estejamos reclamando por tudo que Poços de Caldas merece, mas Poços de Caldas agora merece ser ouvida mais do que nunca na área da saúde, porque esse tempo, essa condição que nós estamos, cada vez mais tem piorado a saúde dos Poços Caldenses, das pessoas da região que vêm ser atendidas. Sei que não há milagre, mas há gestão. E é por essa gestão de saúde e gestão de saúde pública que nós realmente viemos aqui, estou aqui pedindo em nome de todas as pessoas, para que não esqueçamos dessa humanidade que nós sentimos, dessa dor quando nós estamos na dor e nós não temos a quem recorrer, a não ser 15 vereadores que aqui estão e que não podem ser a resposta para toda uma população de Poços de Caldas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maria José. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os que estão aqui na nossa casa, aqueles que nos acompanham pela internet, eu gostaria de já ir abordar mesmo essa situação, mas depois da fala aqui do vereador Antônio Carlos, eu me senti ainda mais, com mais subsídio para poder usar aqui meu tempo de tribuna. Eu tive a oportunidade, eu já fiz esse convite aqui da tribuna e vou novamente fazer ao vereador Antônio Carlos e a todos os vereadores, que a gente pudesse fazer uma visita lá na Casa São Francisco, na Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá, que pudesse saber o que a promoção social está fazendo, senhor presidente. Porque senão fica muito difícil da gente entender as coisas. Primeiramente, a promoção social faz, no mínimo, de 30 a 40 abordagens por dia, vereador Joneiros. Busca ativa e visitas. Se a gente fazer essa conta aqui, ó, de 30, são 150 por semana, senhor presidente, 600 abordagens por mês, vereador Lical. O pessoal está trabalhando. E não é o dia que a presidente Dilma vem aqui. Até porque nós sabíamos qual era o itinerário da presidente. Não tinha essa situação de encher a Kombi e esconder. Isso se fazia no passado. E surra garantida, para não voltar. Isso se fazia no passado. Mas agora não precisamos esconder isso, porque nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos. Então são realizadas isso. Hoje, senhor presidente, sabe o que acontece? Fala-se da antiga gestora. Eu até agora estou bem motivado de fazer um pedido de informação na próxima reunião. Vou entrar com pedido de informação, peço a colaboração de toda a casa, para que a gente possa realmente saber o que estava acontecendo, quais foram as motivações para se mudar quem tinha gestão daquela casa, né? Para a gente poder saber. Porque uma coisa é você fazer de um jeito, e me parece que, do jeito que está sendo falado, que era um mar de rosa. Eu tenho amigos que moram ao redor daquela casa de passagem, vereador Jonei, que já vieram perguntar, antes conversar que aquilo era um horror de noite. Uma situação insustentável acontecia ali. As pessoas, quem mora na região, o vereador Jaquim está concordando com a cabeça, é só perguntar ali como é que era e como que é. Agora dizer que de manhã abre a porta e põe tudo isso para a rua, quem está dizendo isso está mentindo. Está mentindo, não é verdade. Como também não é possível, ninguém está lá por internação compulsória, não, senhor presidente. As pessoas estão ali, aqueles que são abordados na rua, vereador Lical, que aceitam ser dirigidos até lá para tomar um banho, para poder ficar lá. Eu estive lá fazendo uma visita, a partir de tudo que acontecia aqui, procurei saber como é que estava acontecendo, a fundo, por dentro.
E aí, senhor presidente, eu fiquei em algumas coisas impressionados. Aqui se fala que, porque eu sou contra a empresa tal, de 20 fazer isso, não sei o quê, né? Mas a gente esquece que já viemos aqui para a tribuna cobrar situações na cidade, que precisava ser desse jeito, assim, do outro. Quer dizer, o prefeito está tentando fazer alguma coisa. Mas por que eu estou falando nisso? Porque 8 pessoas, vereador Jonei, vou falar de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência acolhe pessoas que estão, de alguma forma, desprovidas de assistência, abandonadas pela família, e muitos desses que moram nas ruas, muitos desses têm casa aqui. A família não os querem. Os colocam para fora de casa. Tudo mapeado, vereador Antônio Carlos. Gostaria muito, até que ir com o senhor, se o senhor permitisse, que a gente fizesse uma visita lá, para que o senhor pudesse conhecer por dentro. Porque eu tenho certeza que as críticas precisam ser feitas, mas Vossa Excelência ia ter um entendimento talvez diferenciado, porque o senhor ia ver em loco o que está acontecendo. E eu fiquei muito contente, e quando contei isso ao prefeito, o prefeito também ficou muito contente. 8 pessoas, vereador Flávio, que estão sendo acolhidos na rua, que estão aceitando a insistência diária das visitas, das buscas ativas, que estão sendo resgatados no seu direito, estão tendo atendimento, estão se sentindo acolhidos. 8 dessas pessoas, vereador Zé Maria, estão sendo agora contratados pela empresa Vina. Isso é inclusão social ou não? Isso é inclusão social ou não é? Você fazer um trabalho com aquelas pessoas que estavam na rua, que estão aceitando, porque tem aqueles que não querem de forma nenhuma e não tem o que se fazer, a não ser que seja uma internação compulsória. Fiquei contente de estar passando lá e ver na casa de passagem o Adriano. Todo mundo conhece o Adriano, que mora lá no bairro São José. Tem família, morava na rua. O cara estava com os pés inchados, até com um bicho. O Adriano está lá na casa de passagem, não sai não. Está lá sendo cuidado. Então eu acho que tem que sim se cobrar, nós temos que buscar situações para poder minimizar isso, mas volto a dizer aqui, é mais fácil cortar o mato, é mais fácil, senhor presidente, tampar o buraco, mas cuidar de pessoas, de vidas humanas, de pessoas que estão ali, não é porque quer, alguns estão. Agora, com o tempo de frio, tem alguns que nem estão saindo mais de casa, não querem dormir na rua. Mas como é que você vai proibir o cara que tem casa, que tem isso, de vir ficar no ponto circular, beber, seja lá o que for fazer? Está tudo mapeado. Mas que está sendo feito um trabalho, está. Está sendo feito. E cada hora que eu vejo que 8 pessoas que estavam nessa situação degradante, caída na rua, sem ninguém para estender uma mão, e a promoção social visitando, trazendo, buscando, insistindo, todos os dias, e que aceitaram, hoje já estão tendo oportunidade de voltar para a casa de passagem com a carteira assinada. Isso é inclusão social, vereador Rogério Andrade. Então, tem muitas coisas que estão sendo feitas sim. Então, eu gostaria de estender esse convite aos vereadores que pudessem ir lá na Casa São Francisco, que pudessem ir lá na Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá. Pode não ser que tenha ainda o coração do tamanho de Madre Teresa de Calcutá, mas que o pessoal está caminhando e tendo a visão humana que a Madre Teresa tinha e pregou, isso com certeza está sendo feito, que é respeitar a pessoa humana em todos os seus direitos, dando a oportunidade àqueles que querem estender a mão de poder sair de uma vida que não sei por qual razão ela possa ter se encontrado. Então era só para fazer esse pequeno comentário. Eu já ia comentar a respeito do que senti de bonito, do que eu vi e do quanto que eu fiquei emocionado de ver que pessoas estão sendo recuperadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério Carrillo. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, demais presentes, eu iniciei minha fala, senhor presidente, manifestando aí sobre um importante ponto que nós tivemos aí, a aprovação do Plano Nacional de Educação, com as 20 metas, né, que estabelecem padrões e compromissos a nível nacional em relação ao desenvolvimento da educação. E fico até feliz aqui quando eu não tive a oportunidade de estar aqui na segunda-feira,
mas a visita dos vereadores ao Instituto Federal do Sul de Minas, como foi manifestado aqui na tribuna, um projeto que iniciou-se na administração passada, um investimento de 12 milhões de reais aproximadamente, onde terá capacidade para oferecer cursos desde do médio ao pós-médio, a curso de graduação, e com possibilidades em breve de cursos de pós-graduação, para 1.200 jovens de Poços de Caldas e região. Então, foi uma ação muito importante do governo federal, e destacando, né, o espírito republicano do governo federal em relação, principalmente, à educação em nosso país. E em Poços de Caldas nós somos contemplados com duas grandes instituições de ensino, que é o Instituto Federal, Sul de Minas, e nós temos aí a Unifal. E num passado não muito distante, a gente nem imaginava a possibilidade de ter universidades públicas em nosso município. E hoje é uma realidade em Poços de Caldas. Também gostaria de manifestar aqui, senhor presidente, em relação à rodovia Poços Palmeral. Nós estamos observando aí, por parte do DR, de fato, nós estávamos com uma dificuldade em relação à questão da paternidade, porque havia uma dificuldade por parte aí do governo estadual se manifestar em relação a assumir as ações em relação à rodovia Poços Palmeral, mas, vereador Antônio Carlos, eu fico um pouco preocupado. Está se fazendo uma recuperação com tapa-buraco, eu acho que isso é importante, até de tapa-buraco de qualidade, a gente tem observado isso, mas está se passando uma lama asfáltica na pista. Então, eu fico preocupado, será que os recursos de 12 milhões de reais que foram anunciados para ser investido na rodovia Poços Palmeral não será uma realidade? Se fez a licitação, se fez, segundo as informações, assinou a ordem de serviço, mas ainda não é uma realidade para o nosso município. Então, nós esperamos aí que em breve possamos ter uma ação mais esclarecedora de fato, se esses recursos virão ou se vai permanecer aí o recapeamento ou a lama asfáltica na rodovia Poços Palmeral. Também gostaria de manifestar aqui, você falou muito na saúde, é fundamental, né? Isso nós sabemos, nós temos 3 médicos aqui que atuam na Câmara Municipal. Nós temos a questão da regionalização do SAMU, que se iniciou em 2011, onde o município começou a discutir, não só com o Estado, mas de forma regional, essa regionalização. Nós tivemos, em vários momentos aqui, manifestando a preocupação na tribuna dessa casa, que, sem dúvida alguma, é importante levar para esses municípios que não teriam condições de ter um serviço móvel de urgência e emergência, ter esse serviço fantástico, maravilhoso, mas também manifestamos aqui nessa casa que seria importante que esse serviço em Poços de Caldas não perdesse a qualidade. Porque, inclusive, nós teremos aí investimento, doutor Rogério, na ordem de aproximadamente, para cada um dos hospitais, de 10 milhões de reais. Mas aí, pasme, esses 10 milhões de reais, estava o vereador Joanei aqui, presente naquela discussão, são dinheiros totalmente vindos do governo federal. Porque o Estado, com essa regionalização, senhor presidente, ele está tirando a participação dele e deixando toda essa responsabilidade junto ao governo federal da regionalização. Claro que vai estar gerando mais leitos hospitalares, que precisamos disso. Nós estamos aí numa situação que nos últimos anos não se teve uma política de ampliação dos leitos hospitalares, e isso traz, sem dúvida alguma, dificuldade, principalmente nesse período, para essas pessoas ou familiares ou entes queridos que procuram ou que necessitam de um leito hospitalar e não encontram um leito hospitalar. Então, aparentemente, parece que é algo positivo, mas ainda nós precisamos avaliar com muita cautela essa ampliação desse serviço em nossa região. Também manifestando aqui, a vereadora Maria José, que me antecedeu, vereadora, acho que a senhora está certa, porque nós temos a policlínica hoje, que atende a urgência e emergência em Poços de Caldas, mas no passado nós tínhamos 3 serviços, como falamos aqui na tribuna. Nós tínhamos a Santa Casa, nós tínhamos a Margarida Moraes e nós tínhamos a policlínica. Nós deixamos de ter a Santa Casa e, naturalmente, zona rural,
área central, zona leste e zona oeste, todos vão para onde? Para a policlínica. Então, essa sobrecarga que existe hoje na policlínica, isso é notório, é reconhecido por todos nós, tá? Que os médicos que entendem, que são doutores do assunto e sabem dessa realidade. Há uma sobrecarga significativa ali na policlínica e isso precisa, sem dúvida alguma, buscar equacionar essa situação e, sem dúvida alguma, e a participação do governo do Estado é muito importante. Inclusive, ele cumprir as metas constitucionais de investimento na saúde, porque nós temos que cobrar, mas temos que fazer a lição de casa, e o governo do Estado não está fazendo a lição de casa. E vou dar um exemplo, o programa Aliança pela Vida. Nós não temos, pastor Valdir, nós não conseguimos aqui na região credenciar uma clínica, pastor Valdir. Nós estamos vendo aí hoje, não só em Poços de Caldas, mas na região, a questão do crack é algo muito sério. E não está se tendo uma ação efetiva por parte do governo do Estado para dar uma resposta não só para essas pessoas que precisam de um tratamento, mas também para os seus familiares que sofrem junto com essas pessoas que são dependentes químicos. E o pastor Valdir, que atua na área, sabe como que é grande esse sofrimento. E, lamentavelmente, não se teve aí. O governo federal tem demonstrado republicano. Investimento para todos os municípios de forma respeitosa, mas, lamentavelmente, isso não está acontecendo. E aí nós temos uma outra situação também. Em relação aos exames, aos especialistas, quando o vereador Antônio Carlos manifesta aqui, vereador, é algo que nos preocupa demais. Inclusive, eu tive a oportunidade, acho que 2 vezes, com o vereador Dr. Rogério, de se reunir com o prefeito, vereador, inclusive com o doutor Aum, discutindo essas possibilidades de tentar equacionar essa situação. Agora, tem uma situação complicadíssima, vereador, que é, Antônio Carlos, a dificuldade hoje, o vereador Rogério sabe melhor do que eu, não está se conseguindo médicos que queiram, mesmo aumentando a tabela, que queiram atender pelo SUS. É lamentável a situação, é complicadíssimo, e realmente está se tentando ter ações na saúde básica do município, mas nós estamos com dificuldade aí por parte desse atendimento de especialista, com exames e assim por diante. E, para me fechar aqui, senhor presidente, eu queria destacar também aqui, só para encerrar, a questão aí da homenagem que foi realizada na Câmara sexta-feira passada, em homenagem aos escoteiros, foi muito bacana, acho que todos os vereadores presentes aqui, um público muito expressivo, e a gente viu assim, a emoção, como a vereadora Moisés manifestou, dos pais, dos filhos, das pessoas que praticam o escotismo, e a gente percebeu, né, o quanto que ali tem ali uma escola complementar no sentido de contribuir para a formação de verdadeiros cidadãos. Então é dessa forma que nós podemos, com as diferenças, com o debate, mas buscando, sem dúvida alguma, a construção de uma sociedade mais justa, mais digna, mais igualitária. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio Faria. Com a palavra, vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, hoje eu estou ocupando a tribuna dessa casa, preocupadíssimo, que eu estava chegando nessa casa, uma pessoa me procurou, falou: Lical, você está sabendo que a prefeitura vai contratar 2 ambulâncias UTI, com médico e enfermeiro? Eu falei: não estou sabendo. Falou: não, vai ter, já abriu uma licitação, não posso afirmar, foi a pessoa que me falou aqui na porta. Eu fiquei muito preocupado com uma situação dessa, preocupante. Eu acho que tem que ter uma ambulância UTI para levar fora da cidade, locomover as pessoas que necessitam. Isso é muito importante. Aí a pessoa falou: mas é que você sabe? Não, porque tem uma pessoa que tem 2, uma cidade, vou citar a cidade que é ruim, tem 2 UTI para vender. A pessoa interessada que vai participar da licitação já foi saber quanto vai custar, o que pode ser feito. Então é preocupante, a pessoa nem abriu a licitação ainda, essa pessoa já está sabendo, já foi informar sobre essa UTI, essas 2 UTI que vão ser vendidas. Então eu deixo bem claro aqui, gostaria que conste em ata, eu sou presidente dessa casa, que um fato desse, que nós estamos comentando na tribuna dessa casa, que não seja concluído uma situação dessa. Outro assunto, até falei com o professor antecipou o assunto, tudo bem. Poços de Caldas
é uma cidade que a gente vai ficando preocupado. As coisas que vêm acontecendo. Você vê, Poços Palmeiral que ele citou. Vem para Poços, só tapa buraco. Então não vão fazer rodovia. Não vão fazer rodovia, vai fazer um tapa-buraco. E aí o caso aconteceu esse fim de semana, meu menino viajou lá para o norte de Minas até levar umas dessas máquinas que foi doada pela presidente. Uma cidadezinha de 2.000 habitantes. Falei, pai, você precisa o asfalto que tem naquela estradinha, igual de Palmeiral ali, a cidade tem 2.000 habitantes, o asfalto é a coisa melhor do mundo. E a gente vê Poços de Caldas, só vem as coisas, mas não conclui. Outro assunto, até o nosso presidente sabe dessa história, um senhor veio aqui, essa empresa chinesa, não é nessa administração, não, administração passada, tiveram aqui para instalar essa firma chinesa em Poços de Caldas. Marcaram a reunião no gabinete, ficaram 2h30 aguardando, não puderam ser atendidos. Saíram daqui, o prefeito de Pouso Alegre, eu acho que deve ter vindo até buscar aqui. A firma está funcionando, 1.500 fregados direto, fora os terceiros. Poços de Caldas perdeu mais essa. Então, eu acho assim, muito preocupante, as coisas vêm para Poços, nós temos deputado federal e estadual. Ambulância, podia um deputado federal ver se consegue uma coisa em Brasília, um deputado estadual que sempre manda muita verba para a Santa Casa, é muito importante, vou dizer que não necessita, é muito importante mandar esse dinheiro para a Santa Casa, ajudar a Santa Casa. Mas o que acontece? Para o município mesmo, não vem para a Santa Casa. Agora, como pobre vai ser atendido, é mandado para Santa Lúcia. Porque ali a Santa Casa só atende quem tem, pelo que aconteceu com essa pessoa. Não pôde ser atendido, foi atendido em Santa Lúcia. Outro assunto também, que outros vereadores já comentaram, até um assunto já muito comentado. Passei uma vergonha esses dias tão grande na porta da minha casa, parei quando vi o rapaz que trabalha na Casa da Cultura, falou, Lical, você é um turista aí, vou te apresentar e tal. Aí a pessoa falou, você é vereador? Eu falei, sou. Você não tem vergonha? Eu falei, vergonha um pouco eu tenho. Por quê? Você já viu tanto de cachorro que tem no jardim de vocês? Um jardim tão lindo. E ali tem cachorro, tem hora que tem mais cachorro do que pessoas, porque não tem jeito de andar. Então eu acho que chegou a hora, não sei o que está acontecendo, gente. Vamos ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Outro assunto também, a gente tem que cobrar, mas tem hora que a gente tem que agradecer. Quero agradecer publicamente o prefeito, que sensibilizou o Jardim Country-Club, um bairro antigo, e muito esquecido pelas administrações passadas. Tem um local, o Antônio Carlos deve conhecer, até ali perto da casa da Dona Margarida, na rua Augusto Grilo, tem uma praça lá que tem mais de 30 anos, era só para lixo e mato. E agora está concluindo. Então, vai fazer essa praça, eu acho que é uma coisa muito importante para a população de Poços de Caldas. E outro assunto também, senhor prefeito, que eu queria pedir encarecidamente, eu vou fazer um projeto de lei junto com os companheiros, é uma pista de bicicleta até no Ponto da Cascata. Não é uma pista cara, a gente entrar em contato com o DENIT e a prefeitura, ver se a gente faz, porque o tanto de bicicletas que estão circulando nesse local, até no Ponto da Cascata, ciclista, e é um lugar muito perigoso. E depois que acontecer, a gente fazia. A gente vai em qualquer cidade, um exemplo, São João da Boa Vista, aqui, Bairro Alegre. Bairro Alegre. Vê a pista de bicicleta que tem lá no Bairro Alegre. E Poços de Caldas não tem, é a coisa mais simples, placas e sinalização só mostrando os carros que tem pessoas que estão bicicleta, estão circulando naquele local. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadora, vereadores, eu queria fazer alguns comentários aqui que eu acho importante mencionar. Em primeiro lugar,
Queria me associar aí às preocupações levantadas pelo Tiago com relação à questão das chuvas, mas nós tivemos um período assim em 2001, muito parecido com esse. E hoje, felizmente, em função dos investimentos feitos no setor elétrico, nós não vivemos a mesma consequência que nós vivemos em 2001, que foi aquele racionamento de energia que custou muito caro ao desenvolvimento do país e a todos nós que pagamos a conta. Veio na nossa conta essa diferença. E dizer também que a questão de São Paulo é muito mais grave, porque a Sabesp, quando assinou o último termo de concessão há 10 anos, ela se comprometeu a fazer investimentos, porque desde 1974 já se previa o esgotamento do sistema Cantareira. E esses investimentos não foram feitos. Então não se buscou novas alternativas de abastecimento em São Paulo. Por isso que nós estamos vivendo essa tragédia lá em função da questão climática. Queria mencionar rapidamente aqui, até porque é uma defesa que eu faço com frequência, é que a competência das assessorias dessa casa não é seletiva, não, é sempre. É sempre. A isenção, a competência, o compromisso público é sempre. Nesses projetos que estavam aqui, que são dificílimos, tanto é que o prefeito levou 6 ou 7, 8 meses para elaborar, e nós aqui que levamos 3 meses para apreciar. Então essa competência é sempre. Foi colocada aqui a questão dos alunos das escolas técnicas e a visita que foi feita, só para dar um panorama dessa questão das escolas técnicas. No sul de Minas existiam 4.000 alunos das escolas técnicas federais até 2002. Hoje são 20.000, professor Flávio. Um dos investimentos mais extraordinários na tecnologia e na ciência que foi feito nesse país e que teve repercussões importantíssimas aqui na nossa região. Quero dizer também sobre a questão da Poços Palmeiral. E perguntar ao vereador Antônio Carlos se essa obra não sai porque é obra do Carlos Melles. Porque eu já tive a oportunidade de ouvir o deputado Carlos Melles dizer que gostaria muito de ajudar muito mais Poços, mas não consegue. É estranho que uma estadualização feita em agosto do ano passado, licitado, com a assinatura do governador liberando o dinheiro, não sai? E ainda temos que ouvir do deputado Carlos Mosconi que o município entregou a estrada em péssimas condições. Desde agosto, gente. E eu queria também falar sobre a questão da saúde. Eu acho que tudo que se fala sobre saúde é pouco. Tudo que se fala sobre saúde é pouco. Nós temos que cobrar mesmo providência, cobrar atenção. Nós temos que discutir as questões individualizadas. Porque eu costumo dizer, e a vereadora Zezé foi muito feliz quando falou aqui, que quando a gente fala de saúde, nós estamos lidando com alguns sentimentos importantes. Insegurança, medo, dor. Então, é fundamental que a gente faça a discussão, mesmo quando a gente individualiza a questão. Mas daí a inferir que há descaso ou que há uma regressão, aí não. Aí eu acho que o distanciamento crítico e honesto impõe uma abordagem ampla do problema. Que nós sabemos que toda política pública tem que ter um modelo de gestão, nós sabemos. Mas qual o modelo? Será o modelo que tinha médico no PSF, Joaquim, 2 horas por dia? Será o modelo que jogou 7,5 milhões de reais do povo de Poços de Caldas fora, com pagamentos indevidos ao Instituto Solo? Será que esse é o modelo de gestão? Ou aquele que levou o município a devolver 2.700.000 para o Fundo Nacional de Saúde? É esse o modelo de gestão? Porque era esse o que nós tínhamos. Será o modelo de gestão
que se inscreveu no Ministério da Saúde para construir e ampliar 8 unidades básicas de saúde e não deu conta de fazer projeto? Será que esse é o modelo que nós vamos adotar? Porque nós precisamos entender que essa administração recuperou os 8 projetos de unidade básica de saúde e os recursos estão em construção. Estão em construção. Foi essa administração, nesse modelo de gestão deficiente para alguns, que fez o concurso público para o programa de saúde da família, que colocou médicos trabalhando 7 horas por dia, esse modelo de gestão. É esse modelo de gestão que está concluindo a UPA. Mas talvez, para a gente não ficar apenas no padrão local do debate, talvez o modelo de gestão, vereador Lical, Valdir, Rogérios, talvez o modelo de gestão seja aquele que pega o orçamento da Copasa e fala que é saúde, para cumprir a obrigação constitucional. Eu compreendo, eu admito, acho imprescindível que o vereador exerça sua crítica para apontar os defeitos e as deficiências, não só da saúde pública, mas também da promoção social, onde não se solta de manhã, vereador Antônio Carlos, porque eles não estão presos, né? Não se solta porque estão presos, né? E eu acho que é fundamental que a gente faça a crítica. Mas olhar só a parte do copo que está vazia é uma disputa política, legítima e mais infrutífera. Mais absolutamente infrutífera. Eu acho que podemos olhar o todo. Particularmente na área da saúde, os avanços são significativos. É só querer ver. É só querer enxergar. E nós, não tenham dúvida, nós estamos caminhando para, num curto prazo de tempo, sermos um modelo, sim, de gestão de saúde pública. Isso não significa que nós não vamos ter problema, não. Vamos continuar tendo. Problemas individuais, problemas familiares, problemas de atendimento, erro médico, tudo faz parte. A ausência de um médico faz parte do processo. Não é? Mas apontar as exceções para definir uma regra, me parece carregar a mão demais para fazer uma crítica. Obrigado. As comissões, como que vão fazer a reunião? Sexta, fazer na sexta, nos mesmos horários? Então... Verificação de quórum. A ausência da doutora Regina justificada. Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos em pé que saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.